paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste terceiro trimestre de 2022. Estamos aí estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E chegamos aí hoje ao estudo da lição de número 7. Vamos estudar aí hoje mais uma arma, né, professor Márcio? Uma sutileza que Satanás aí tem usado contra a Igreja de Cristo, que é a sutileza da relativização da Bíblia. Essa é uma arma que Satanás tem usado nos nossos dias, né? Sim. Principalmente aí atacando aqueles crentes que conhecem a palavra de Deus, já tem a palavra guardada aqui, mas ele acaba ali colocando um ponto de interrogação, né? Satanás coloca um ponto de interrogação na cabeça das pessoas que já conhecem a palavra do Senhor e começa a questionar a palavra de Deus, né, professor Márcio? É verdade. Ele quer tirar a credibilidade da Bíblia, né? Exatamente. Ele quer dizer que a Bíblia, ela mudou com o tempo, ela precisa ser atualizada, tem muita coisa que não serve. E aí é como o professor Fabiano disse, ele começa a colocar essas interrogações. Aí a pessoa fica perguntando, será que é isso mesmo? É importante nós saber, professor, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, para nós ela não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. Exatamente. Né? Exatamente. Então essa tentativa de desconstrução, né? Sim. Que Satanás é uma tentativa, porque ele não vai conseguir. Ele pode até conseguir atingir alguns soldados de Cristo que estão meio fracos na caminhada, né? Podemos dizer assim, né? Eles estão firmes com o Senhor mesmo. Mas aqueles que são perseverantes, aquele que tem convicção da fé, a convicção aí do sacrifício de Jesus, aí que creem na palavra do Senhor e estudam a sua palavra, não caem em cilada, não caem em armadilha e não caem nessa sutileza de Satanás aí que é na relativização, né? Eles colocam em xeque aí o que a Bíblia nos ensina, né, professor? Exatamente. E interessante que Satanás, ele trabalha em todas as áreas, né? Tanto na sociedade, ele ataca a sociedade, ele ataca a política, ele está ali na cultura, ele está na família e também a igreja do Senhor, a religião, através aí, atacando a palavra do Senhor. E nesse caso aqui a estratégia é pôr em dúvida aquele que já sabe, né? E trazer dúvida para quem está começando, para quem está aprendendo também, fazer uma outra apresentação da Bíblia, que não é a verdadeira, né? Exatamente. E essas pessoas que defendem isso aí, né, eles querem adequar o evangelho, né? Eles querem realinhar o evangelho à sociedade atual, à sociedade moderna. Alegam aí que a Bíblia não está mais atualizada, né? Que precisa fazer... Até esses dias, né, um pastor aí pregando, né, que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Para ser mais... Para quê? Para que todo esse pessoal que fazem parte do grupo LGBT não ir para o inferno. Então não tem, né? O diabo sempre tentou fazer isso, fazer com que a Bíblia tem que se adequar à pessoa, ela tem que me aceitar como eu sou. Na verdade é o contrário, né? É eu que tenho que aceitar a Bíblia como ela é. Ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é. Então não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, é eu que tenho que me adequar. Não, eu tenho que ter a minha vida transformada pela Bíblia, e não eu transformar a Bíblia. Exatamente. O texto áureo da nossa lição se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a Bíblia, meus amados, ela é suficiente para oferecer aí ao crente a manutenção da fé e a confiança na vida eterna, né, professor Márcio? Sim. Veja que interessante aqui, professor Fabiano. Toda. Então é de Gênesis a Apocalipse. Não é alguns trechos, não é algumas partes. Toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E alguns podem dizer, mas aí na Bíblia contém mentira, contém a fala de Satanás, contém... É verdade, também tem. Tem. Mas para quê? Para mostrar para nós quem é o diabo. Exatamente. Então Deus trouxe essa inspiração para o escritor que estava escrevendo a Bíblia sobre as ordens de Deus. Escreve aí sobre quem é Satanás, que ele é mentiroso, que ele nunca se firmou na verdade. Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer e
ser livre dele. Exatamente. Então a Bíblia não deixou de ser a palavra de Deus. E por que tem lá as mentiras? É para mostrar o que o homem fez. Ele mentiu e a consequência que aconteceu na mentira. Exatamente, porque a palavra de Deus não se preocupou em mostrar apenas o lado bom do homem. Não, jamais. Principalmente o lado mal do homem, que é o que nos afasta de Deus. É uma das garantias que a palavra de Deus é essa, porque se fosse escrita por humanos, iam esconder. Né? Davi, por exemplo, o rei Davi, o que ia registrar dele? As proezas que ele fez. Ele foi o maior rei de Israel, é verdade. Mas teve muitas falhas. E a Bíblia não esconde isso. Ela mostra. Para quê? Para nos ensinar. Para nós não fazermos igual ele fez. Exatamente. Então ela oferece aí ao crente tudo que nós precisamos saber para achar a salvação e para manter a salvação. Não é um livro de segredo, de mistério. É um livro aberto, é a palavra de Deus. Ela está conversando com a gente. Exatamente. A verdade prática destaca que a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Então a Bíblia possui aí todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo, né? E em cada estágio da história aí, mostrando a redenção através do sacrifício de Jesus, né? Sim, nós podemos entender aí como chegar até a salvação, né? E a Bíblia é isso daí, é nosso manual. Manual de fé, nosso manual de conduta, e nela encontramos todas as respostas, né, professor Márcio? É o manual do Criador, não é? Ele que escreveu como que tem que ser a sua criatura. Essa aula também é interessante se lembrar, professor Fabiano, que é uma síntese de um trimestre que nós tivemos já, falando sobre a Bíblia, né? Isso. Que era a supremacia das Escrituras, se eu não me engano. Exatamente. Então essa aula é um resumo daquilo que nós estudamos. Foi no primeiro trimestre que estudamos sobre o trimestre inteiro sobre a Bíblia, né? Nos aprofundamos ali em bibliologia. Agora o importante é você que estuda, você que lê a Bíblia, leia crendo que ela é a palavra de Deus. Não duvide. Porque Tiago escreve na sua carta que quem duvida é como a onda do mar que é jogada de um lado para outro. Não recebe nada, então não duvide. Ela é a palavra de Deus. Tem que ter essa convicção. Né, tem que ter essa convicção. É verdade, convicção. Muitos dizem ser apologetas, né, que são aqueles que defendem a fé, mas não tem convicção do seu chamado, não tem convicção do que está fazendo na igreja, então precisamos ter convicção acima de tudo. Os objetivos da lição de hoje é destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia e afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. O texto base da nossa lição hoje, né, nossa leitura bíblica em classe, se encontra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Né? Esse é o texto base da nossa lição de hoje. A introdução diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. E hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, este posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né, as Escrituras Sagradas, desde sempre, né, do livro que fala de Deus aí, tem sido combatido e perseguido, né? Mas ultimamente, né, professor Márcio, o inimigo das nossas almas tem mudado de estratégia, né? Sim. Aqui, como na nossa introdução disse que teve épocas que ela foi destruídas, né? Foram
quem tinha uma Bíblia ali, tem alguns países ainda que se alguém pegar com Bíblia é preso, né? Sim, ainda tem. Mas a tática que ele tem usado agora é justamente essa que nós estamos falando, é desacreditar na palavra do Senhor, né? Veja, principalmente num país como o Brasil, que nós temos a liberdade de religião, podemos usar a nossa Bíblia, ler a Bíblia, andar com a Bíblia. Então o que o diabo faz? Ele coloca essa dúvida, né? Coloca esse relativo, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que nem tudo que está escrito ali pode ser levado à interpretação ao pé da letra. Exatamente. Mas professor Fabiano, o Satanás sempre, na verdade, não é a Bíblia que se atualiza, é o diabo que se atualiza. A Bíblia é atual. Ele sempre vai inovando, né? Veja que na perseguição, lá no começo da igreja, no primeiro século da igreja, era a perseguição matando crente. Matava muito crente. Mas quanto mais matava, mais pessoas aceitavam a Jesus e a igreja ia crescendo. Então ele mudou a estratégia. Ele falou, não vamos matar mais, o que nós vamos fazer? Nós vamos semear confusão entre os crentes. Entre os crentes, exatamente. E uma das confusões é essa, desacreditar ali. E ali ele inseriu a política dentro da igreja ficou forte. E ali foi tudo. Então ele muda, como agora, ele não está interessado em queimar a Bíblia. Não. O interesse dele é desacreditar. Com certeza. É a pessoa ler um texto e dizer, não, mas esse texto aqui não é para hoje. Deus, um Deus de amor tão bondoso, ele não vai negar a salvação. Toda forma de amor é válida, é isso que dizem, né? Toda forma de amor entre as pessoas é válida. Não é isso que a Bíblia diz, mas é essa mensagem que ele passa. Exatamente, justamente é para causar engano na cabeça das pessoas. É assim que ele age, né? Desde lá do Jardim do Éden, ele age no engano. Tentando enganar as pessoas e o homem, né? Sempre enganando. Sempre caindo também no engano de Satanás, né? E aqui quando fala também que a Bíblia, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Quem afirma isso aí, professor Márcio? Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas precisa ser atualizada, obviamente essa pessoa nunca compreendeu aí o papel que a palavra de Deus faz nas nossas vidas, né? Que a transformação que ela vem causar na vida do cristão, principalmente, né? Ou até, professor Fabiano, até tenha começado a entender, mas entrou por um caminho de apostasia, um caminho mais fácil. Verdade. Porque a Bíblia, ela ela não traz o politicamente correto, ela traz a verdade. Então o politicamente correto não é a verdade. Não é verdade. E tem muita gente que para não bater de frente com a sociedade, com grupos e tal, então ele prefere negar a verdade bíblica para ir para o politicamente correto. E aí ele entra no caminho da apostasia. Exatamente. E outros, como o professor falou, nunca sentiram a mudança, a transformação da palavra de Deus na vida deles. Aí eles valorizam mesmo, para eles era só um livro. Exatamente, um livro como qualquer outro. Né? E é um livro divino, um livro inspirado pelo Espírito Santo. Um livro que através do seu estudo transforma as vidas. Sim. Assim como transformou as nossas vidas. Exatamente. Aí, transforma as vidas de milhares e milhares de pessoas e por todo o mundo. Mas as pessoas aí querem desacreditá-la, né? Justamente por quê? Porque quando eles leem a palavra, causa desconforto neles, né? Também, aí, exato. No jeito de viver, no estilo de vida que eles têm na sociedade moderna principalmente, né? Então eles não querem se adequar ao padrão da Bíblia. O padrão que a Bíblia faz. Eles querem que a Bíblia fique adequada ao padrão de vida deles. Uma das orientações bíblicas é a renúncia, né? Renuncia você mesmo, renuncia a si mesmo e venha a servir a Cristo. Então, quando eu digo que eu renunciei, eu não tenho mais padrão meu. O padrão meu é a Bíblia. Como disse Paulo, Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Verdade. E essas pessoas não querem. Então, eles ficam relativizando a Bíblia, colocando a ideia deles na Bíblia. Exatamente. Né? Aí nascem as ideias, aí nascem então os pensamentos recheados pelo diabo para fazer isso com que isso seja verdade. Mas não é. Como o professor já falou aqui, eles podem tentar, mas a palavra de Deus vai continuar sendo a palavra de Deus até o fim. No meio cristão é assim também, né? Quando tem alguma doutrina bíblica que é pregado pela igreja e algum cristão que está aqui no meio se sente desconfortável, principalmente em relação ao dízimo, né? Dízimo é uma coisa que é bíblico, mas tem muita gente ainda que fica, né? Será que é? Será que não é? Então porque causa desconforto na pessoa. Exatamente. Então, está fazendo eu mudar a minha ideia, né? Exatamente. E tudo que vai fazer eu mudar a minha ideia vai causar resistência. Exatamente. Ponto 1 da nossa lição. A Bíblia e o espírito desta era.
Subtópico 1, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear aí o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Essas expressões aqui, né, que a lição destaca, né, a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou até desconstrução, mostram aí, né, professor Márcio, que a nossa sociedade, essa sociedade moderna, a sociedade atual, né, ela está caminhando aí para uma situação de total perda de referência, né? Sim. Ela não tem mais referência nenhuma. Não. Cada dia é diferente, cada um pensa uma coisa, cada cultura é diferente, quer dizer, não tem um padrão mais, não tem uma referência que a sociedade vai seguir, né? E a ideia é justamente essa, né? Não tem um padrão fixado. Não, exatamente. É se perder totalmente. E principalmente esse aqui, ó, era do vazio, sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Porque todo ser humano que se afasta do seu Criador tem dentro dele um vazio. Exatamente. Que é o vazio que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Jesus. Então essa era do vazio vai sempre ter. Exatamente. E é isso como o professor falou. Não tendo um modelo a seguir, então... Você nunca sabe aonde vai chegar, né? Exatamente. Nunca vai ter. E ainda tem aqueles que defendem ainda que não existe uma verdade absoluta, né? Exato. Tudo é relativo, não existe. Na verdade, essa ideia aí já vem de muito tempo. Né? Já antes de Jesus, lá na época dos gregos filósofos, já tinha essa ideia, né? Que o homem era o centro de tudo, que importa ali era o ponto do homem, né? Então o homem é um animal. E daí são ideias que vêm lá de trás. Hoje a gente começa a estudar tudo, mas você vai pesquisar isso aí já... É interessante, a Bíblia é tão atual, professor, que ela diz assim, tudo que tem no mundo já teve. E tudo que vai ter também já teve. Não tem novidade nenhuma. Só foi trocado o nome, a roupagem, as diferenças, mas tudo já tem. Tudo já teve também. A história vai mostrando pra gente que as coisas vão se repetindo. Exatamente. Então, o que é mais atualidade do que isso na Bíblia? É verdade. Interessante também que essas pessoas, né, professor Márcio, essa filosofia, dessas ideias, né, cada uma quer desenvolver a sua própria opinião, né? Sim. Elas não aceitam ali um parecer de um especialista, ou então um parecer ali de alguém que é treinado, né, para uma situação, né? Coloca um posicionamento, as pessoas nunca aceitam. Elas têm que dar a opinião delas e na maioria das vezes o que vale é a opinião delas, mesmo estando erradas. Aí elas colocam lá aquelas perguntas lá, eu acho que não é bem assim, né? Ou então, eu não vejo bem assim essa situação. Então elas colocam em xeque aí toda a experiência de especialistas que treinaram, né? Qualquer área. A gente está falando da Bíblia aqui, mas qualquer área. Inclusive na nossa área cristã. Toda na área da medicina. Com o advento da internet, o que mais tem é médico. Redes sociais, né? Todo mundo sabe, mundo... Aí o médico estudou durante anos, está lá fazendo um diagnóstico, a pessoa, não, mas eu vi na internet, não é isso. Não é isso que você está falando, assim, não. Então, por quê? Porque essa questão aí dessa desconstrução do modelo, né? Dessa desconstrução de uma sociedade firme. Fim das certezas, né? Fim da certeza, não tem certeza, né? Cada um fala o que quer e dá a sua opinião. E como você bem falou, e a minha opinião é que vale. Exatamente. Aí dá aquelas discussões, né? Nas redes sociais, em Facebook, Instagram, o povo ali perdendo a paz ali por causa desse tipo de situação. Continuando aqui o subtópico 1, né? Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Está lá aí tem um texto bíblico aqui, professor Márcio, que eu vou estar lendo. Isaías 5:20, que é um texto bem pesado. Diz assim o profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo.
Então estão relativizando o que a Sim, palavra de Deus diz, né? Elas desconstroem totalmente o que a Bíblia nos mostra, nos ensina, né? E como o profeta está falando aqui, ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam ter. Mudam totalmente o sentido da palavra do Senhor, né, professor Márcio? E esse ai aí na Escritura, na Bíblia, é julgamento. Julgamento. Isso é julgamento. Então está dizendo, vão ser julgados pelas coisas que estão espalhando, que estão falando, que estão levando quantas pessoas para a perdição. Exatamente. Então quando fala ai, ali está dizendo, vai ser julgado, não vai ficar assim. Mas é uma inversão de valores isso aí. Inversão de valores. Se chamar o doce de amargo, é a inversão de valores. É o que nós estamos vendo muito nos nossos tempos, é a inversão de valores. Então estão trocando o sagrado pelo profano. Exatamente. Elas não consideram mais as verdades bíblicas como absolutas, né? O que elas fazem? Elas estão considerando tudo como relativo. Então na cabeça delas, o que era pecado lá atrás, hoje não é mais pecado. A Bíblia condenava o aborto, mas hoje o aborto é liberado. Exato. O adultério hoje é liberado. É isso que eles pregam. Quer dizer, estão adequando a Bíblia para a vida pecaminosa, para a vida mundana que eles levam hoje, né, professor Márcio? Exato. É bem isso mesmo. Subtópico 2, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. É que nós estamos falando, cada um quer dar o seu ponto de vista, a sua opinião. É a sua interpretação. E a verdade absoluta que é a palavra de Deus, eles não levam em consideração, né? Não leva, quer fazer uma interpretação. Exatamente. Conforme está a sua situação. Aham. Conforme está a minha situação, eu vou tentar fazer uma interpretação para me encaixar ali dentro. Para ver se diminui a minha culpa. Para ver se de certa forma eu sou aceito por Deus. Exatamente. E não vai ser assim. Não é assim, não vai ser. Exatamente. O que é pecado continua pecado e vai ser pecado. A lei muda, mas o princípio de Deus não. Não. O princípio é eterno. Continua princípio é sempre. eterno. O próprio Jesus falou, não passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Vai continuar firme, né? Então que essas pessoas aí que defendem essas ideologias, né? Esse relativismo, é que como nós já estamos falando aqui na aula, elas querem tentar adaptar a Bíblia para aquilo que elas pensam, para o seu modo de vida. E quando elas não conseguem sucesso, professor Márcio, elas buscam então desconstruir de vez. Se ela não consegue adaptar, aí elas querem desconstruir. Não, é errado, ponto e acabou, e não tem mais conversa, né? Então elas querem acabar, né, com a palavra do Senhor, tudo aquilo que nos ensina, né? É isso mesmo. Então não existe mais um padrão para eles, né? Todos aí, no ponto de vista deles, todos têm aí uma liberdade de estabelecer aí seu próprio padrão. Então, se o meu padrão tá bom para mim, para minha família, é o que vale, né? O Deus, até aceitam e pregam o Deus do panteísmo. Deus é tudo, tudo é Deus. Mas na verdade não é isso não. Deus é um só, Ele é o Criador de tudo. É isso mesmo. Mas Deus Deus não está onde tem uma situação que vai contra a sua palavra, Ele não está lá. Não, exatamente. Ele não está lá no sentido de tudo é Deus, não. Como nós estamos falando dele, eles pregam muito o amor. Mas toda forma, sendo amor, não sendo violência, está valendo. É Deus. Sim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus é o Criador. Deus é amor, né? Sim, é o amor. Deus também é justiça. Justiça. Deus também é santidade. Deus é tudo isso aí, não é apenas então o assaltante rouba e me dá um abraço. Não, foi com amor que ele me roubou, está tudo tranquilo. Mas ele está cometendo uma infração, está cometendo um erro, cometendo um pecado, uma iniquidade. Mas enquanto está na nossa vida não tem problema, né, professor Márcio? Mas quando está na vida dos grandes que querem colocar isso daqui, quando eles são atingidos, aí é diferente. É verdade. É diferente. Sim. Aí não é o amor, né? Não é o amor. Ponto 2, a Bíblia e o politicamente correto. Subtópico 1, a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias.
Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia Sagrada. Então, politicamente correto, professor Márcio, é a regra que proíbe que ideias sejam discutidas, né? Sim. Então, não pode discutir ideias, né? E classificá-las aí através de uma argumentação. Ninguém pode bater de frente com a opinião do outro. Não, e é interessante essa colocação aqui. Vamos liberar, matar uma vida, tirar uma vida e vamos proibir ler o livro, ler a Bíblia, pronto. É o politicamente correto. Agora, vamos lembrar de novo que eu já falei aqui, politicamente correto não é a verdade. A verdade é outra coisa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Jesus. O politicamente correto é para ajeitar as coisas do ponto de vista humano, do ponto de vista daquele que não quer acreditar na palavra de Deus, que não quer obedecê-la. Então ele vai usar esse ponto de vista aí. Ele vai usar essa relativização. Não, é relativo. Mas a Bíblia é a verdade. Nós temos que deixar isso bem claro. Politicamente correto não é a verdade. Exatamente. A verdade é a Bíblia. A verdade é Gênesis 1, 27. Deus fez macho e fêmea. Essa é a verdade. Homem e mulher. Depois disso que vem é politicamente correto. As pessoas que defendem, né, professor Márcio, esse ponto de vista, né, o politicamente correto, na cabeça deles, elas nunca podem ser questionadas. Não. Se alguém questionar, a outra pessoa está sendo politicamente incorreto. E opressor. E opressor, exatamente. Aí começa as perseguições, né? É isso que nós temos visto muito nos nossos dias, né? A gente tem visto aí que as coisas se levantam, as coisas erradas se levantam, um cristão fala alguma coisa aqui, outro cristão fala uma coisa através da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, que a gente sabe que é a verdade. Aí nós somos taxados justamente como opressor, homofóbico, como perseguidor, ultrapassado. Ultrapassado, quadrado. Então aí nós não podemos debater com eles, não podemos questionar eles. Como o professor já falou bem claro aqui, quando é para mim, liberdade de expressão, mas só se for para eles. Porque quando nós queremos dar a nossa palavra aqui, já somos taxados como as piores pessoas do mundo. Exato. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Exato. E vamos continuar crendo, porque ela é. Aliás, não precisa nem da nossa crença para ela ser. Ela é a palavra de Deus e pronto. Mas nós cremos nisso. Exatamente. E porque também temos experimentado grandes maravilhas desse livro. A nossa vida foi transformada. Nós temos experimentado isso de Deus. E se você que está nos assistindo, nos vendo, não experimentou ainda, ame esse livro com a palavra de Deus, que Deus vai falar com você. Com certeza. É simples, mesmo. É fácil. E fala mesmo. Fala. Subtópico 2, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura, que nós acabamos de falar. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura de opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. A situação, professor Márcio, assim está tão complicada, né, tanto ao extremo, que o simples fato aí de questionar essas pessoas, né, como nós falamos que defendem esse politicamente correto, já é um crime. Já é um crime, pode ser até preso, por incrível que pareça, né? Então ninguém tem mais aí o direito de discutir ideias, né, e de ser aí contrário ao que essa cultura popular defende. Aí nós lembramos lá atrás, né,
Na Reforma Protestante, Martinho Lutero colocou as 95 teses lá. Sim, é Para verdade. discutir aquelas ideias na praça. Né? Olha como mudou totalmente a cultura. É verdade. Mas veja o que ele sofreu, né? Exatamente. Ele foi até banido da Igreja Católica, onde ele era padre. Ele foi banido porque eles não aceitavam Exatamente. essa posição dele. Mas porque, como o professor falou, não querem conversar. Mas sabe por que também não querem conversar, professor Fabiano? Porque a Bíblia é a verdade. É verdade. Ele E sabe a verdade disso. vai revelar a mentira. Exato. Então Jesus disse que Jesus veio para ser a luz do mundo, mas tem muita gente que quer ficar no escuro. Por que quer ficar na escuridão? Porque a escuridão não mostra nada. Então quando vem para a verdade mostra. Então tem muitos casos que não vem exatamente porque vai encontrar a verdade. E aí contra a verdade, a Bíblia diz que pela verdade só se pode com a verdade. É verdade. Não tem outro jeito. É verdade. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Então eles não aceitam essa discussão, não aceitam a conversa, porque eles sabem que já a causa deles já é perdida. Perdido. Pela palavra de Deus, Palavra. que é a verdade. Então Exatamente. não vão nunca querer aceitar mesmo. Nós temos visto muitos, que nem aqui falou a respeito de sites, né? Sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos, né? É exatamente isso que acontece. Quem vai contra, quem se posiciona contra esse tipo de ideia, esse tipo de posicionamento, vai sofrer com a censura. Vai sofrer, por quê? Porque a censura, a cultura, as mídias, está tudo na mão de Satanás. Sim. É um sistema mundano que está aí na mão do príncipe desse mundo, que é Satanás. E a gente tem visto aí banimentos de redes sociais, até banimento até do convívio social, a pessoa é proibida de estar ali. Por quê? Porque foi contra, deu a sua opinião e foi contra a ideia de ser politicamente correto. Exatamente. E a gente vê que cada dia que passa, isso aí tem aumentado cada vez mais. Aqui, eu, Márcio, professor Fabiano, longe de nós o fanatismo. Longe. Jamais vamos defender fanatismo, não. Agora, respeito, nós respeitamos o outro, mas também queremos que o outro nos respeite. Exatamente. Agora, o fanatismo, não. Não. Nós queremos trazer um Deus de amor, mas também o Deus da verdade. Exatamente. O Deus que tem o caminho pronto para mostrar para cada um. Exemplo disso aqui, tivemos aqui há pouco tempo, né, no carnaval, foi colocado lá as pessoas lá fantasiadas de Exu, de tudo mais, da Umbanda lá, aí os cristãos que estavam em redes sociais, pastores em lives, falaram, né, através da palavra de Deus, do conhecimento que tem, o que era aquilo. Foram censurados, foram banidos, foram processados e quase presos. Agora essa semana aí, professor Márcio, quem não conhece aquela música da Aline Barros lá, Um Homenzinho Torto, né, a música da Aline Barros, nossa, a igreja canta muito, então já estão taxando essa música como preconceituosa com aqueles que têm deficiência física. Querem banir a música da Aline Barros. Esse é o politicamente correto. Exatamente, por quê? Porque estão colocando ela como uma música preconceituosa daqueles que têm deficiência física. E não é esse o sentido da música, é daquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor. É verdade. Então, mas olha o extremo que nós estamos chegando. Né? Eu vi uma também esses dias de uma pessoa, de uma rede famosa de televisão que foi corrigida no ar lá, porque ela disse que um personagem que ela fazia lá era a ovelha negra da família. Aí já falou, não, isso é racismo. Então veja a situação que chegou politicamente correto. Não dá para se falar nada. E isso foi levado também para dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Eu estava aqui pensando enquanto o professor falava, por que João Batista perdeu a cabeça literalmente, foi decapitado? Porque ele mostrava o pecado do rei. O rei tinha um caso com a mulher do irmão dele, do rei, né? Tem até um uma livro, cunhada. Acho que um livro do pastor Ciro, né? Politicamente incorreto, né? Então, Batista. João Batista não voltou atrás. Ele falou, você está errado, está errado, está errado. E eu vou ficar denunciando o teu pecado. Ele foi morto. Exatamente. Porque não aceitaram. Ele foi contra aqueles que mandaram. Eles deu opinião. não aceitaram. Ele era a luz, ele estava mostrando, a treva não aceitou. Acharam, calaram ele. Como? Mataram. É isso que está acontecendo com muitos cristãos no mundo afora. Graças a Deus aqui no Brasil ainda não cheguei a esse extremo, né? Mas já está chegando. Mas a perseguição já está aí. Chegando. Ponto 3 da nossa lição. A Bíblia e o outro Evangelho. Subtópico 1, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural.
surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, o outro evangelho. É como nós já comentamos, o desconforto que a verdade bíblica, que a palavra de Deus causa aí nessas pessoas, faz com que elas então acreditem, né, que a interpretação bíblica construída ao longo do tempo está desatualizada. Então precisa de uma nova interpretação, é quase como uma nova revelação, praticamente, né, para que elas possam se encaixar no cotidiano da vida deles na sociedade atual. E muito que nós já falamos aqui. Por causa da minha situação. Então eu tenho que achar um jeito de fazer esse texto. Eu tenho que interpretar esse texto trazendo para ser favorável para a minha situação. É a tal da exegese, né? Esses dias eu vi um crente dizer assim, professor Fabiano, que vai comprar uma arma. Eu falei, mas arma, você acha que está certo? Eu falei, Jesus mandou os discípulos comprar espada. Veja, pega um texto fora de contexto e traz para justificar uma coisa que ele quer fazer. Ele falou, vou comprar uma arma que Jesus mandou. Exatamente. Entendeu? Então é nesse tipo de ideia que as pessoas acabam caindo no erro. Esse aí é a exegese, né? Exegese. Com E, não é com... É a exegese, é a ruim, aquela que adapta as coisas. Exatamente. Faz a Bíblia falar o que ela não está falando. É o que essa nova metodologia está fazendo, essa desconstrução, essa nova interpretação do texto bíblico, né? Então eles querem o quê? Eles querem adaptar a Bíblia ao seu novo modo de vida. Exatamente. E o que vale é isso. Então vale, como a lição diz aqui, então vale tudo. E a gente tem visto mesmo, vale tudo. Aqueles que querem lá, pregam prosperidade, que pregam dinheiro e tudo mais, então eles usam a palavra de Deus no jeito que eles querem. Eles interpretam no jeito que eles querem. Aí, como diz aqui, surgem novos evangelhos, surge uma outra religião. É uma outra religião. Mas não é o evangelho correto. Não, e a própria, a Bíblia diz aqui em Gálatas 1:9, diz que seja anátema, seja maldito. Paulo falou, mesmo que um anjo venha pregando outro evangelho, que não seja esse que eu já preguei, que seja amaldiçoado. Exatamente. Subtópico 2, novas teologias. É o que vai acontecendo aqui, que está acontecendo. Esse outro evangelho também possui a sua própria teologia. Também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Olha que interessante, professor Márcio, evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, nesse outro evangelho aqui, né, que a lição vem destacar, né, a questão fundamental aí, professor Márcio, de levar ali as pessoas ao arrependimento sincero, é totalmente excluído. Excluído. Não se propõe mais o arrependimento dos seus pecados. Né? É um evangelho pautado na criatura e não no Criador. Exatamente. Então faço tudo para te agradar. E o que eu sei que não vai te agradar, eu não falo. Exatamente. Tem igreja já, professor Fabiano, que se vai pregar, vai ensinar, já tem uma cartilha antes, lá o que se pode falar, o que não pode. Isso aqui não fala porque vai atingir. Tem pessoas aqui dentro que estão nessa situação. Exatamente. Então não se prega contra o pecado. Se faz como é que fala? Um agrado para quem está em pecado. Como se fosse um acordo mesmo. É um acordo, é social mesmo. É evangelho social. É um social. É uma coisa. Agradar todo mundo. A tua vida não me interessa, me interessa que você está aqui comigo e tal. Só que a palavra de Deus não é essa, não. Exatamente. O evangelho verdadeiro não é. Como que começou o ministério de João Batista, o ministério de Jesus, pregando o quê?
Arrependei-vos. Contra o pecado. Pregando o arrependimento, a necessidade do arrependimento. E infelizmente esse evangelho social aí não prega arrependimento nenhum. O que vem crescendo muito também é esse ecumênico, né? Ecumenismo. Deus é um só, somos todos filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus. De certa forma não está errado, sabe por quê, professor Fabiano? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Então todos os caminhos vão acabar em Deus mesmo. Mas e o resultado? Muitos estão ali, vão dobrar o joelho perante Deus para receber a condenação para ir para o inferno. É bem isso mesmo. É o que prega o ecumenismo. Exatamente. Só que a Bíblia não diz isso, né? Não. A Bíblia diz que a luz e as trevas não podem andar junto. Né? Paulo diz assim, que parte tem a luz com as trevas? Não dá para andar junto. Paulo diz que quem come na mesa de Jesus e Deus não pode comer na mesa de Satanás ao mesmo tempo. É verdade. Então veja que a mistura nunca agradou a Deus. Não, nunca foi, né? Nunca foi desejo de Deus a mistura do seu povo, né? Conviver bem é outra coisa. Sim. Mas cada um na sua convicção. Exatamente. Uma boa convivência tem que ter com as pessoas, é evidente. Faz parte do amor de Deus. Exatamente. O que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou. Qual é? Que ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Agora, a convivência não pode ser a mudança de convicção. Não pode ser a aceitação. Verdade. Aqui também fala aqui, né, professor Márcio, da teologia inclusiva, né? Sim. Essa nova teologia inclusiva. O que é essa teologia inclusiva? É aquela que não tem confrontação do pecado. Não. Venha do jeito que você estiver mesmo. Como você está, você pode vir, você pode ficar. Do jeito que você está. Não tem confronto. Não. É uma inclusão, é a pessoa e o pecado junto. E fica aí. Fica o teu pecado aí, tá tranquilo. O problema é que não tem renúncia, não tem transformação, não tem santificação. Não tem salvação. Vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar do mesmo jeito sempre, né? Então qual que é o objetivo? É que todos sejam aceitos nessa. Mas só que a gente sabe que pela palavra do Senhor, lá no final, como o professor Márcio falou, todo joelho se dobrará. Sim. Um vai ser para salvação, o outro vai ser para condenação, né? Condenação. Porque Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Conhecereis, ato contínuo. Então tem que andar com Jesus, tem que renunciar, tomar sua cruz e seguir Jesus. Renúncia está dizendo o quê? A minha vida não é mais minha. Então, se eu estava praticando alguma coisa aqui que eu achava que era bom, agora Jesus disse, não, agora não pratique mais isso. A inclusão que está acontecendo, essa inclusão que não é bíblica, é a inclusão de pode trazer, pode vir com amante, pode vir com homossexualismo, pode vir roubando, pode vir do jeito que você quiser. O importante é que você esteja aqui para ir aprendendo a ser uma pessoa melhor. Mas nunca tem transformação. Essa inclusão não é bíblica. A inclusão bíblica é aquela que Jesus falou para a mulher pecadora, para a prostituta, que estavam condenando lá. Ele olhou e disse, mulher, cadê os que te condenam? Ela falou, não tem ninguém aqui. Ele falou, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ele aceitou ela, mas não o pecado. Exatamente, mudança de vida. Né? Aí é a inclusão, aí é a transformação de vida. Essa teologia inclusiva tem uma frase muito conhecida, né? Eles falam, né? Venha, Deus só quer o teu coração. Não importa como está, Deus só quer o teu coração. Aí as pessoas vão. O mentiroso continua mentindo e por aí vai, né? Pois é. Aí naquele dia eles vão chegar até Jesus, né? Aparta-te de mim que eu não te conheço. A Bíblia que diz isso, não somos nós, está escrito ali. Foi Jesus que disse. Naquele dia muitos chegarão e dizer, Senhor, mas eu estava na igreja, mas eu estava lá ouvindo a palavra, cantei, preguei. Aí ele vai dizer, afasta a parte de mim, maldito que vós que praticaste a iniquidade. Meu Deus, muito sério, professor Márcio. Isso é muito sério aí. E essa inclusão que estão trazendo. Exatamente. Quantas pessoas estão se perdendo por causa disso? Jesus. Tem misericórdia desse povo, que o Espírito Santo abra o entendimento delas, né? Ainda exatamente. Tem, antes que a mente delas fique cauterizada. Ponto 4, indo para o final da nossa lição, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Subtópico 1, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia.
A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. A respeito aqui, professor Márcio, revelada por Deus, né? A Bíblia, ela é mais super atual, não precisa ser atualizada. Não. O próprio grande pregador Billy Graham, né? Uma das suas pregações, ele falou que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Exato. Tudo está revelado, é a palavra do Senhor. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? Leia a Bíblia, pesquise, se aprofunde. Jesus vai te dar um entendimento da palavra, você vai saber o que vai ser, o que vai acontecer no futuro, né, professor Márcio? Com certeza. Ela é o guia da humanidade. Nunca perde a atualidade. Não, né? jamais. Sempre está atual. Sempre atual. E sempre trazendo aquilo que nós precisamos para hoje. Para hoje. Agora. Precisou, ela tem. Quantas situações, né? De estar passando com uma dificuldade ali, parece que você está preso ali, daí você abre que é a palavra do Senhor, um texto bíblico ali, Deus fala com você, e olha, que maravilha, né? Exato. Mas é preciso crer, né? Exatamente. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente, esse é o primeiro passo, né? Ela é, mas agora eu tenho que colocar minha crença em cima disso. Exatamente. Subtópico 2, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Nós gostamos de dizer, né, que a Bíblia é o único livro em que você está lendo e o autor está junto, ali, dando entendimento, abrindo ali tua mente para você entender a palavra do Senhor, né? É verdade. Então ela é o único livro que existe no mundo aí que exerce aí total autoridade sobre a vida daquele que está lendo. E a partir do momento que você entende a palavra de Deus, que você, como o professor Márcio falou, que você acredita que é a palavra de Deus, que é Deus que está falando com você, ela vai ter autoridade sobre a sua vida. E você vai começar a andar conforme os caminhos que a Bíblia E é interessante que também, professor Fabiano, só relembrando que já estudamos, a Bíblia já foi inspirada, já foi escrita, já foi revelada e foi escrita. Não tem mais hoje revelação bíblica. Se alguém está falando em revelação bíblica, fique atento que isso não existe. Exatamente. O que existe é a iluminação do Espírito Santo na nossa mente. Então nós vamos ler, como o professor Fabiano já disse, nós vamos ler e Deus vai dar entendimento para nós. E nós estamos naquela angústia, nós lemos um texto, aquele texto vem direitinho, vem certinho naquela angústia que eu tenho. Porque é o Espírito Santo que está iluminando a minha mente, abrindo os meus olhos espirituais. Verdade. Mas para isso, eu repito, é preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Creia, comece a ler, e aí você vai poder dizer aí, na sua casa, onde você estiver, é verdade. Porque a palavra de Deus fala. Ela fala conosco. A Bíblia é Deus falando com a gente. Direto no nosso coração. Direto, verdade. É verdade também, né, professor Márcio, que existem alguns bons livros. Sim, aí, existe. Servos de Deus que escreveram aí, né? Mas à luz da palavra do Senhor, mas também tem outros aí que diz que foi revelado, né, por Deus, por anjo, por... Não, isso é tudo conversa. Isso aí Cuidado também com esse pessoal aí que fica vindo no inferno 10, 15 vezes, cuidado. Um dia eles vão e não vem mais, fica lá. Primeiro, professor Fabiano, a Bíblia é bem clara, o inferno não foi nem inaugurado ainda. Não. O inferno vai ser inaugurado com o anticristo e com a besta. E que eu saiba, ainda não aconteceu isso. Aconteceu. Então tome cuidado com esse pessoal aí que fica dando ensinamentos como expulsar demônio. Expulsar demônio é pela autoridade de Jesus. Tem que chegar e dizer em nome de Jesus, sai e pronto. Pronto, saiu. Não tem que ter um estudo para isso. Esses dias eu vi um aí que disse que foi no inferno e deu uma surra no diabo. Pois é.
Tem de tudo. Tem um que já foi 14, 15 vezes. Ele, qualquer hora ele fica lá. Fica lá. Acho que ele gostou de ir lá, né? Então, tá Então, visitando bastante. existem bons livros, sim. Deus pode dar uma inspiração para um filho, para uma filha dele, para um escritor escrever Sim. um livro que vai ajudar. Só que o livro, professor Fabiano, por melhor que seja, você leu ele. Quando você pegar e você começar a ler o primeiro capítulo, você já lembra dele todo. Exatamente. É bom reler, mas você já lembra. A Bíblia é diferente. Todo dia, todo texto que você lê, ele vem de forma... É a mesma letra que está ali, mas vem de forma diferente para a gente. É verdade. Porque é uma conversa. Nós dois conversamos aqui, conversamos sempre, dificilmente nós vamos repetir uma conversa do mesmo assunto, mas nós vamos só conversar diferente. A Bíblia é assim. É verdade. Por isso que ela é a palavra de Deus. Se você ler o Salmo 23 aí na sua casa, eu lendo a minha, o Fabiano lendo a dele, vai falar com nós três de maneira diferente. Exatamente. O mesmo Salmo. Que benção, né? Por quê? Porque é Deus falando. É a palavra de Deus. É? Ela não contém, ela é a palavra É a palavra de Deus. Tem muita gente que fala, não, a Bíblia contém a palavra. Não, É. ela é a palavra de Deus. Principalmente quando é para exortar, né? Para chamar atenção. Daí ela não é a palavra de Deus. Não. Mas quando é para bênção, daí é, né? É. Conclusão da nossa lição. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizado. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Então nós precisamos, professor Márcio, estar aí convictos, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus e que os seus escritos aí são a verdade absoluta. Verdade. Nós precisamos crer na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Principalmente. Deus abençoe. Deus abençoe.